Bom dia a todos. Agô, licença aqui aos meus velhos, licença aos meus mais novos aqui. Cá sigo como continuidade, né? Gostaria de ressaltar isso. E principalmente ao lado do meu início. Né? Meu início está aqui na mesa. Eu escrevo, mas normalmente eu não leio. Mas eu vou tentar aqui ler porque estou suando frio, tá bom? E como eu costumo falar aos meus alunos, né? Eu não ando só, e os meus alunos também não andam só, a gente não anda só, né? E no caso acadêmico, a gente também não anda só, né? A gente sempre traz no corpo, né, todas as nossas referências, e por conta disso me sinto muito honrada aqui, nessa mesa, muito feliz de estar ao lado e dessas referências, desses meus que eu vou chamar ancestrais, entenda, ancestrais para minha família, é aquele que antepassados todos nós seremos, né, e temos, né, mas ancestrais poucos, né, ancestrais são aqueles que compartilham saber, né, não acumulam, compartilham saber. Então, muito emocionada por estar aqui, né, eu achei que fosse uma mesa, né, nessa roda, que fica para mim muito melhor, porque eu entendo mais de prosa, né, do que qualquer outro pensar. Então, eu também tenho como emoção aqui estar diante dos meus colegas, né? Aqui vejo uns rostinhos conhecidos e outros ainda a conhecer, né? Mas também desejo saudar o Guapi, que está no câmera, que também foi meu professor. Saúde, Guapi. Foi meu professor numa oficina que Clarice deu. Eu vou ler o ano porque nunca me prendi a datas, tá? Eu sou daquela que dá 97, obrigada. Sou daquela que também colou muito, né? E também daquelas que em Natal deseja feliz aniversário deseja Natal, né? Então, já peço perdão, mas a Clarice aqui tem uma memória fantástica, certamente vai me ajudar. Antes, queria apresentar aqui a roda, né? A gente tem a professora Elizabeth, né, Coradini, professora titular da UFRN e coordenadora do NAVES, Núcleo de Antropologia Visual. Ao lado dela, a gente tem Silvia Caiubi, que é professora titular na USP, fundadora e coordenadora do LISA, Laboratório de Imagem, Som e Antropologia, e atualmente curadora da exposição Trajetórias Cruzadas, sobre a trajetória das fotógrafas Cláudia Andujar, Lux Vidal e Maureen Biziá. Clarice, eu vou pular, tá? E vou na professora Cornélia e Ana Luísa, que são professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadoras e fundadoras do BIEV, que é o Banco de Imagens e Efeitos Visuais, e também coordenadoras e fundadoras na Visual, né?
Núcleo de Antropologia Visual e também editam a revista Iluminuras, mas também é muito presente na minha vida, com os narradores urbanos, e um pouquinho para trás, todas, né, são pioneiras nos estudos da antropologia visual no Brasil. E quero começar aqui dizendo que esse encontro é um acontecimento, e é um daqueles acontecimentos que diz de uma pessoa. O convite, o acolhimento do Inarra, da Clarice, que me dá, e desde sempre, toda a confiança e carinho, né, para que a gente tenha aqui caminhos abertos e muitas alegrias. Bom, estou aqui emocionada, vocês devem imaginar, principalmente lembrando aqui uma situação em que eu tinha desistido de fazer ciências sociais num trabalho que eu levei, eu acho que foi 3, sei lá, uma coisa assim absurda, ainda reclamo, e que Clarice me deu a oportunidade de refazê-lo, né? Eu já tinha malcriada, escrevi no final do trabalho que se eu soubesse escrever aquilo tudo em palavras, eu não ia precisar da fotografia, né? Então, ela me deu também essas imagens, né? As imagens da palavra. Então, cá, estou aqui emocionada, a voz vai falhar, tá? Estou suando frio, coisa que nunca acontece. Então, eu peço compreensão aqui de vocês, tá bom? Então, para começar o que a gente já começou aqui, né? Eu queria trazer um pouco da minha vivência como a Bian, minha vivência de terreiro, que há pouco tempo me foi também dada pelo Baba Eduardo Oliveira. E queria dividir aqui com vocês, né? Tanto no candomblé quanto na capoeira, né? A gente tem, no candomblé, no caso, tem 3 tambores, né? E na capoeira são 3 birimbás, né? No candomblé é o rum, rumpi e o lé. E na capoeira, o birimbau, que é o ganga, né? Que é o mais grave, tem o médio e tem o viola, ou violinha, né? Tem gente aqui que é capoeirista, né? Me acompanha. Eu digo isso não à toa, eu digo porque tanto o rum quanto o ganga, que são os maiores, né? E eles que fazem, eles dão tom, né? Do xirê, da festa, né? E da roda. Né? Eles que fazem a festa acontecer. Né? Depois a gente tem o médio no berimbau e a gente tem o rumpi, o tambor no candomblé. E esse berimbau e tambor, ele se opõe de uma forma muito respeitosa, né, ao primeiro, né, que faz a festa acontecer. E tem o viola, o violinha, e logo depois, e o lé, né, que a gente pode pensar como as crianças do xirê ou da roda de capoeira, né? E essa criança que eu gostaria de ser aqui, Clarice, me sinto, né? Porque a minha relação com Clarice sempre foi de muita alegria, né? De muito riso, né? Tensões fazem parte, né? Mas as lembranças são da gente sempre rindo muito, né?
mas principalmente porque a criança ela é a dobra, né, do mais velho, né, do ancestral. E como dobra, ela é a continuidade, por isso que eu me sinto aqui nesse lugar, né? E vocês também, né, são os meus rumpis, leis, violas, né, que fazem e fizeram, né, o xirê, né, a roda acontecer e tudo girar na minha vida. Então, é um agradecimento aqui que eu faço a cada uma, né? Estou conseguindo ler algumas coisas. Então, eu entrei na UERJ em 93, vindo da museologia, onde eu já ensaiava algo em torno dos acervos e preservação de imagens fotográficas, mas como criança ali não era muito meu lugar, né? Então eu vim para a UERJ, cheguei aqui em 93, em 94, para minha felicidade, encontro uma disciplina concorridíssima, e eu tenho certeza que eu entrei porque eu tinha fotografia, né? De antropologia visual. Isso, Clarice está dizendo, e que foram 65 pessoas para 15 vagas, mais ou menos, né? 30, isso, e foi abrindo. Essa é uma característica, esse superlativo, vamos dizer assim, muito característico do INARRA, né? E da antropologia visual da UERJ. Toda vez que se abria uma vaga, era quase um vestibular, né? Era a relação candidato 4-1, mais ou menos assim, 4, 5-1. O que também foi trabalhoso, a gente, como integrante do INARRA, fazer essa seleção, tá, gente? Não é fácil, não. A gente trabalhou bastante. Entrei porque já fotografava e tentava entender tudo aquilo que eu fotografava. E depois passei a fotografar tudo aquilo que eu lia, né, sobre a orientação das nossas mestras que estão aqui nessa roda. Logo depois, em 93 e 94, houve a primeira mostra do filme etnográfico, né? E eu fui rata de CCBB. Eu não me lembro se foi 1 semana, 2, 3, só sei que eu, de lá para cá, fiz amizade com todo mundo, CCBB, já não pagava, né? Porque era todo dia e todos os anos, né? Mais uma vez aqui eu volto às minhas vivências, né? A gente tem um personagem chamado Niganga. Niganga é uma espécie de feiticeiro, né? E, assim, eu não gosto muito desse termo, feiticeiro, mas é compreendido como um feiticeiro, porque ele detém o saber, né? E eu acho que o INARRA e os cadernos de antropologia e imagem cumpriram um pouco essa função, porque só é Niganga quem compartilha o saber, né? Então, para você ser aquela pessoa que mais sabe, né, você só é porque você compartilha. E o caderno de antropologia e imagem teve esse papel, né? De dar acesso a gente aqui na formação. E sobre isso eu também queria falar um pouco das minhas experiências enquanto aluna de graduação, já frequentando a pós-graduação, né, que foi uma orientação da Clarice e foi uma abertura também, né? Não, durante esse período a gente podia transitar, né? E isso foi importantíssimo, esse trânsito da graduação e esse diálogo com a pós-graduação também. Queria destacar isso aqui também. Bom, em 96 tivemos o seminário que Clarice comentou aqui, Imagens da África.
que eu fiz a única fotografia, né? Essa única fotografia virou uma fotografia raríssima, porque foi a fotografia do encontro do PRVG com a Gisele Cossar, né? E logo depois Clarice fez o filme, O Mindareuá, né? Essa fotografia entrou no filme, né? E recentemente ela entrou no acervo da Fundação PRVG, porque foi o último encontro dos dois, né? Eu arrepiadíssima aqui, né? E logo no ano seguinte o PRVG morreu. Então, a última imagem dos dois juntos, grandes amigos. E entre a monografia e o pós-doc, né? Já que eu estou falando em xirê, em terreiro, eu vou falar que a Clarice é minha iá, né? É minha mãe de santo, porque é a única que pôde tocar na minha cabeça. Eu não sou muito fácil, não. Ela bem sabe. Eu costumo dizer para não confiar muito nas minhas covinhas, então é só a Clarice mesmo para me orientar na monografia, mestrado, doutorado e pós-doc, né? Então, vocês já devem imaginar as coisas também que eu herdei, né? Da Clarice. Bom, e entre esse período, tive o prazer de estar próximo ao Nave Visual, né? BIEV, narradores urbanos, estava em sala de aula. Da mesma forma, eu tive com a professora Elizabeth na semana de antropologia da UFRN, e no LISA a gente em parceria também, foi mais de uma vez, entre muitas trocas, né? Bom, ela está dizendo que eu tenho que terminar e já vou. Então, eu só quero dizer, para finalizar, então, que hoje eu sou professora adjunta aqui da instituição, né? Como dobra, né, Clarice? Coordeno 2 grupos de pesquisa, um chamado Afrovisualidades, Estéticas e Imagens Negras, Políticas. O Nuvisu, que é um núcleo de pesquisas sobre imagens periféricas. Eu também estou na coordenação da rádio UERJ, aqui. Recentemente, estou migrando para a primeira licenciatura em cinema da universidade, que vai acontecer na Baixada Fluminense por conta de uma demanda da instituição, aliás, da região, do território, né? De novo, como uma dobra, porque o INARRA não foi só o pensar, né, as imagens, mas também me formou produtora, e de produtora fui para curadora, sou curadora também, artista visual, porque os ensaios e com essa orientação me vejo também nesse lugar. Ensaísta também, tive ensaios na 35ª Bienal de São Paulo, que passou, né? E eu acho que para a gente fechar aqui o que foi passar pelo INARRA e passar por essa mesa também, e por vocês, colegas também de trabalho e de estudo e de UERJ, né? Estou no Conselho Consultivo do Instituto Moreira Salles, tá? Então, eu acho que não só sou eu, somos nós, né? Aqui que está ali. Então, como continuidade, herdei da Clarice muita sabença, né? Aprendi a compartilhar com muita generosidade.
lembrando aqui, Nampox, eu olhava livro e Clarice comprava. Eu devia ser mais esperta, olhar para outros livros, né? Mas ela comprava os livros que eu precisava. Eu faço isso também, aprendi. Eu acho que eu vou chorar, mas vamos lá. Afeto. E como não poderia faltar a caneta Bic vermelha, né? Que no mundo em que os alunos reclamam sobre orientações, né? Mas quem passou por Clarice sabe o que é a caneta Bic vermelha e o vermelho das correções, que são muitíssimas, né? E esse também foi algo que eu herdo aqui, né? A caneta Bic vermelha. Eu finalizo aqui agradecendo a todos, né? A todos, a todas, agradecendo ao fato de ter sido contemporânea, né? De vocês e ter tido essa oportunidade, né? E agradecendo aos meus orixás, minha Nanã e meu Xangô, né? Caô. Eu vou passar a palavra para a professora Silvia. Depois eu peço para que a professora Elizabeth, professora Cornélia e a professora Ana Luísa tenham as palavras. Um enorme prazer estar aqui e dizer, Clarice, você continua a mil, com toda aquela energia de antes, porque só com muita coragem para organizar isso tudo. Então, o pedido é que cada uma de nós fale dos seus grupos de pesquisa, e eu queria acompanhar a Bárbara e dizer que essas dobras, gosto muito desse termo, gostei. Essas dobras elas se dão tanto no sentido vertical, como elas também se dão no sentido horizontal. Eu sou aqui uma dobra horizontal do Inarra. E quero dizer que essa experiência do Laboratório de Imagem e Som e Antropologia, que começou em 1991, está muito ligada a toda a trajetória do GRAVE, o Grupo de Antropologia Visual, que eu continuo coordenando. O Lisa, não mais, quem coordena agora é a Rose Satico, porque eu me aposentei em junho. E todas as nossas atividades não teriam sido possíveis sem o financiamento FAPESP, a Fundação Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu sei que somos privilegiados em termos essa fundação em São Paulo. Então, a primeira atividade do laboratório, na sua inauguração, foi uma exposição que veio, é uma exposição itinerante que veio da Universidade da Flórida, do Charles Wegley, Índios e Caboclos. Essa foi a exposição que inaugurou o antigo Laboratório de Recursos Visuais e Sonoros em Antropologia, que depois a gente mudou esse Larevisa para LISA, Laboratório de Imagem, Som e Antropologia. E agora ligam para lá perguntando se a LISA está. Ela está. Também é uma marca de óleo. E no departamento de antropologia, eu comecei uma linha de pesquisa
que eu resolvi denominar de antropologia das formas expressivas. E das formas expressivas exatamente para evitar o termo arte, que é um termo, um conceito, na verdade, absolutamente ausente das sociedades indígenas com quem eu sempre trabalhei. Então, formas expressivas também é um termo que abrange as diferentes formas de expressão etnoestética. Então, nós temos não só fotografia, mas também cinema, som, música, literatura, performance, e essa é uma linha que abarca todas essas formas expressivas. E, em função da existência do laboratório, o departamento aprovou um afastamento meu para a Universidade de Manchester, na Inglaterra, onde eu fui fazer um pós-doc em antropologia visual de 1 ano e meio, com o financiamento da Santa FAPESP, e lá fiquei no Granada Center for Visual Anthropology, sob a supervisão do Paul Henley. Esse pós-doc foi absolutamente fundamental para que, ao voltar, eu pudesse, de fato, dar um novo gás para essa linha de pesquisa, que tinha, desde então, anos 90, uma demanda gigantesca pela imagem. As ciências sociais são absolutamente verborrágicas, né? Nós vivemos nesse mundo forrado de imagens e os cientistas sociais são muito pouco alfabetizados no audiovisual. As optativas que eu oferecia nessa época eram frequentadas por um número grande de alunos. E o nosso grupo de pesquisa, o GRAVE, o Grupo de Antropologia Visual, ia a todo vapor e estava aberto, nessa época, a todos os pesquisadores. E nós recebemos de cara alguns pesquisadores, que são esses mencionados aí, alguns da própria USP, como a Marília Franco, o Willy Bolle, também da USP, e outros de fora. E Luiz Costa também é da USP. E nós não tínhamos como formados nas ciências sociais nenhuma formação nem em cinema, nem em fotografia, e que era o que mais nos interessava. Então, nós começamos a fazer seminários com autores e textos que tratassem da imagem, e autores também de diferentes campos do conhecimento. O Jean-Pierre Vernant, que foi importantíssimo, um helenista fundamental, o Foucault, o Frank Castell, André Bazin, Roland Barthes, o Walter Benjamin, com certeza, e um autor que marcou muitos dos trabalhos feitos pelo grupo de pesquisa, que é o Michael Taussig. Principalmente esse livro que nós discutimos há mais, no Poder, lembro até hoje dos seminários, que é o Mimesis e Alteridade, que eu não sei porque nenhuma editora se interessou até hoje em traduzir esse livro, que já é de 1900 e bolinha, né, John? Não sei porquê. Tínhamos também enormes discussões, grandes discussões, sobre o Jean Rouch, esse antropólogo cineasta, muito mais conhecido na época entre os cineastas do que entre os antropólogos, que o ignoravam por completo. A Paula Morgado, que por anos a fio trabalhou no laboratório, se aposentou, hoje mora na Alemanha, resolveu organizar um seminário e convidar o Jean Rouch para esse seminário. Sinto uma falta enorme da Paula, porque ela dinamizava. E das coisas que ela mais
adorava era organizar eventos. Isso que vocês aqui na UERJ fazem tão bem, a gente, sem a Paula, agora isso não acontece mais, porque ela era a grande encarregada. E eu sugeri para os alunos que entrevistassem o Jean Rouch, e a gente conseguiu filmar com a única câmera de vídeo que nós tínhamos, dada pela Manuela Carneiro da Cunha, que não sabia o que fazer com aquela câmera de filmar. Ela doou para a gente. E eu propus que eles fizessem um exercício, filmando e entrevistando o Jean Rouch. Bom, como bom exercício, isso foi tudo refeito. E ele se transformou no nosso primeiro filme, o Jean Rouch, Subvertendo Fronteiras, de autoria da Ana Lúcia Ferraz, o Edgar Teodoro da Cunha, a Paula Morgado e o Renato Stutman, todos pesquisadores do GRAVE, que, depois dessas filmagens, foram para Paris, também apoiados pela FAPESP, e continuaram essas filmagens a respeito desse grande mestre que faleceu em campo. Acho que ele gostou de como ele morreu. Esse é um filme que ganhou o prêmio especial do júri no concurso Pierre Verger e menção honrosa no projeto Nascente, promovido pela USP. Bom, daí a gente resolveu fazer um grande seminário, um olhar antropológico sobre o cinema, e convidamos vários pesquisadores que não faziam parte do nosso grupo de pesquisa. Isso foi em 97. Eu também, se não escrever, não lembro data alguma. Foi um sucesso. E foi aí que nós resolvemos passar o ano de 97, segundo semestre, organizando um grande projeto temático. Nosso primeiro projeto de 3 projetos temáticos. Cada um desses projetos durou 5 anos. Então, o GRAVE, o Grupo de Antropologia Visual, ele foi fundado em 93, mas, na verdade, é só em 1998 que a gente começa, efetivamente, atividades mais sistemáticas de pesquisa e formação de pesquisadores. Essas foram inúmeras atividades, algumas foram oferecidas várias vezes, né, e o objetivo era sempre esse, formar pesquisadores. Então, oficinas de escritura audiovisual, desenvolvimento de projeto e criação de documentário. Sempre lembrando que os nossos grupos de pesquisa e esses projetos temáticos incluíam pesquisadores nos diversos níveis de carreira, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E daí foi tanto tempo que daí os caras que tinham entrado na graduação viraram colegas professores. É muito tempo que passa, né? E faziam parte desses grupos, passaram eles também a dar essas oficinas. Então, a oficina de captação de imagens fixa em movimento, né? Oficina de roteiro, edição, dramaturgia. Chamamos vários professores da ECA, também da Escola de Comunicações e Artes, que foi ótimo. Fazíamos inúmeros grupos de discussão de textos. Também eram várias realizações de filmes, e eles eram discutidos pelo grupo antes de finalizarem. Então, e o nosso grupo sempre teve como interesse incluir pesquisadores para que tivessem o maior conhecimento do audiovisual
e das possibilidades de análise e produção de imagens numa perspectiva antropológica. Sempre a nossa produção de imagens estava ligada às pesquisas, né? E a gente recebeu um número enorme de pesquisadores e começamos também alguma coisa que a gente deveria retomar e que essa segunda geração devia retomar, que é o intercâmbio de pesquisadores. A Bárbara esteve em São Paulo, outros pesquisadores estiveram em São Paulo, eu tinha pesquisadores que vieram para cá, tivemos pesquisadores indo lá para o Rio Grande do Sul. Eu tinha também um intercâmbio com uma grande amiga minha, que fazia o programa Sem Fronteiras na Globo News, a Renê Castelo Branco. Eu mandava pesquisadores para aprenderem a fazer aquilo que a Renê fazia. Era um documentário em uma semana. É uma coisa inacreditável. Entrevistas no exterior, entrevistas no Brasil, tudo de uma rapidez. Os jornalistas têm algo que a gente precisa aprender com eles. Eles também têm a aprender com a gente, mas isso também foi fundamental na formação dos nossos alunos. E o intercâmbio entre os grupos também foi ótimo. Então, participamos de uma rede de pesquisadores, né, entre os quais esses vários de diferentes universidades no Brasil, e também fizemos parcerias com inúmeras universidades estrangeiras, com quem realizamos também pesquisas conjuntas e que tiveram vários resultados. Vários filmes, por exemplo, com a Universidade de Victoria, no Canadá, desde o Fabric Funk até vários outros que a Rose se dedicou. Pesquisadores brasileiros em contato, todos que estão aqui estão aí, e tem vários outros que foram muito importantes na nossa trajetória. Temos também o privilégio de ter, na Universidade de São Paulo, a Escola de Comunicações e Artes, e a nossa proximidade com os pesquisadores lá é enorme. Essa exposição Trajetórias Cruzadas, por exemplo, não teria sido possível sem o João Musa, um grande fotógrafo, professor de fotografia. Algumas das publicações resultantes desses projetos temáticos, várias coletâneas. E uma outra coisa importante é que eu era absolutamente apaixonada pelo Cadernos de Antropologia e Imagem. Quando a Clarice e a Patrícia pararam, falei, não é possível. Agora a gente precisa fazer alguma coisa. E daí criamos a GIS, que tem esse nome absolutamente fantástico. Eu acho que ele vem da Paula Morgado. Gesto, imagem e som. O único problema é que GIS é com Z. E a Paula não tinha percebido isso. Mas então a gente põe um S ao contrário. E desde então já temos 10 números. Eu digo que é uma revista acadêmica para titulares que não se importam muito com a produtividade, com qualis X, Y, Z, porque a gente tem um volume por ano. Não tem esse estresse de fazer 3 e ficar satisfazendo a CAPES. Aqui também os seminários internacionais que organizamos. Muito obrigado. Dia.
dia a todos, todas e todes, né? Então, queria iniciar agradecendo, né, o convite da Clarice de participar dessa roda aqui, desse momento tão importante, né, dos 30 anos do INARRA, e que acho que é um motivo de comemoração, celebração, né? E eu estou muito honrada de estar aqui nesse momento, né? Eu também fico muito emocionada, viu? Como a Bárbara, canceriana também, né? A gente chora rapidinho. Então, tá bom, tá ótimo, obrigada. Então, eu queria, né, parabenizar a Clarice e todos os pesquisadores aí do INARRA nessa organização desse evento presencial. A gente, nossa, que coragem, né? Mas é tão legal esse presencial, a gente está aqui olho no olho, podendo se abraçar. Realmente é muito bom, revendo amigos, amigas, né? Muito, muito legal. Então, eu vou fazer uma fala breve, né? E dizer que estou muito feliz mesmo de estar aqui, né, participar dos 30 anos do INARRA, que é um grupo de pesquisa tão potente, né, que tem uma trajetória tão iluminada, né, e com tantas contribuições à antropologia visual brasileira, né. E é uma honra também compartilhar aqui essa roda, né, com essas mulheres maravilhosas, divas, musas, mestres aqui da antropologia, né, audiovisual, e mulheres que eu admiro muito pela trajetória, pela obra e também pela militância, né? Acho que são todas militantes aqui da antropologia visual, né? É coordenação de GTs, fóruns, jornadas, seminários, né? Como a Clarice comentou no início, né? Na abertura, é uma militância mesmo, né? Mas eu destaco também todo o afeto envolvido e todo o respeito, né? Eu acho que na antropologia visual tem muita gente bacana, né? Por isso que eu me sinto tão bem aqui. Enfim, e eu acho que destacaria também o, a batalha que teve pelo Qualis Imagem, né, Clarice? Não foi fácil, acho que todas aqui participaram, né, desse início, de 2000, eu acho que foram 20 anos, né, para a constituição de um Qualis Imagem, e hoje, finalmente, a gente tem, no Sucupira, uma janelinha chamada Etnografias Audiovisuais, onde a nossa produção tem essa pontuação equivalente à pontuação de um artigo, né? Então, hoje a gente está comemorando, isso foi em 2018 e 2022, né? Então, agora já tem essa janela no Sucupira, e é graças aí ao esforço e essa militância aí dessas mulheres aí, né? Então, queria falar um pouquinho, então, do NAVES, do Núcleo de Antropologia Visual, que eu coordeno, que é vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Antropologia, na UFRN. Ele foi criado em 2001, assim que eu voltei do meu doutorado, fiz um doutorado no México, na UNAM, e aí, em 2021, já fundei o NAVES, junto com uma colega, que era a Anita Queiroz Monteiro, que foi sua colega no doutorado na USP e que sempre falava com muito carinho de você, Silvia. Anita Maria Queiroz Monteiro, pernambucana, e trabalhava lá já no programa de pós, lá no antigo programa de pós-graduação em antropologia. E é isso. O NAVES hoje reúne pesquisadores, né? Uns pesquisadores da área de sociologia, comunicação, e organizando também vários seminários, fóruns, semana de antropologia, enfim, semana de humanidades, seminário com a participação de muitos que estão aqui, né, de pesquisadores do LISA, da Ana Lúcia Ferraz, né, já esteve lá com a gente, a Rose Satico, Luiz Felipe, a Bárbara, né, Coque, Ana Paula, Cornélia, Ana, né, a gente é bem bom. É bom, né? Passar. Então, foi isso. Realizamos várias semanas, mostras digitais. Aí, em 2020, a gente realizou a nossa primeira mostra digital de ensaios visuais, inteiramente virtual. Foi um grande desafio aí com a pandemia, né? Ampliar essa abordagem imagética, né?
que é e novos rumos gráficos também da antropologia, com um ensaio de desenhos e de ilustração. Em 2021, a segunda mostra digital de ensaios visuais e a mostra também de filmes etnográficos. E esse ano a gente está na quarta mostra. Está na quarta mostra de desenhos e fotografia e a quarta mostra de filmes etnográficos, né? Só uma parede dos cartazes. Esse aqui era para falar do Etienne, já comentei, alguns pesquisadores, né? A gente vem já há alguns anos promovendo oficinas, minicursos, curadoria, sobre várias questões. E também é um foco, né, assim, bastante exaustivos na organização de mostras, né? De mostras de filmes. Antes eram mostras de filmes sobre cinema africano, mostra de filmes etnográficos, até que em 2021 a gente resolveu fazer a nossa própria mostra, né? Que é essa. Então, um projeto que nós desenvolvemos é a narrativa Memória Itinerária durante mais de 10 anos, e com esse projeto foi possível criar um arquivo, né, de histórias locais do Rio Grande do Norte e produzir também alguns documentários, né, e sobre história de vidas, e a intenção agora é a gente ampliar um pouco, ter uma plataforma digital interativa, onde a gente possa colocar todo esse material, né, já de quase 22 anos de grupo, né, de pesquisa. Então, alguns documentários, né, que foram realizados sobre o remo em Natal, sobre a coleta de mangaba, sobre os ciganos, sobre o samba. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado a trabalhar, então, num bairro chamado Rocas, é um bairro periférico de Natal, e há mais de 10 anos estou estudando o samba e as escolas de samba e a música, né, nesse bairro. Então, esse é mais só um cartaz, né, para a gente visualizar com as pessoas, né, que nós entrevistamos, as histórias de vida. Então, pensando em trabalhando sobre fotobiografia, etnobiografia, narrativas. Dentro desse projeto, a gente publicou um livro também, uma coletânea do nosso trabalho. Com projeto de extensão, a gente desenvolveu cartografias da área central, que é um trabalho sobre arte de rua, sobre sebos, né, também, antigos na cidade, que ainda resistem. Então, a gente fez uma cartografia dessa área, tem um trabalho fotográfico bem interessante, audiovisual. Sobre o samba, né? Então, um documentário sobre as mulheres das rocas, privilegiando a voz feminina do samba. São 5 mulheres que casaram, algumas fugiram para casar com sambistas, enfim. Aí elas contam a vida, né, sobre a vida delas no samba e com o samba. Então, essa é uma pioneira. A gente realizou uma entrevista já há alguns anos. E um outro projeto de extensão também é o mapa afetivo do bairro das Rocas, aí um trabalho também de busca de material, né, de acervo, de arquivo, de coleções sobre o bairro. Então, um trabalho que ainda estou fazendo, e é bem interessante. E durante a pandemia também organizamos 2 mesas, uma sobre desenho, né, e outra também sobre cinema. E foi bem interessante para ver como os artistas de rua estavam vivendo na pandemia, né? E a outra também sobre cinema e uma outra sobre dança, mostrando como que os artistas também estavam se reunindo para ensaiar determinado espetáculo, né? Então, cada um na sua casa, gravando, depois juntava o material para fazer, né, a peça, enfim. Então, foi bem interessante ver como que a gente podia trabalhar também com as imagens, né,
nessas arte pandemia, arte e desenho. Aqui de novo cartaz das mostras. A gente tem recebido bastante filmes. Na quarta mostra, a gente recebeu agora 70 filmes, uns 15 ensaios e 10 desenhos também. E o último filme agora é O Mar para Nós, que é um filme também sobre arquivo, que eu estou agora trabalhando também mais sobre coleções e arquivos, que é um filme sobre uma aventura dos remadores que saíram de Natal em 1952, saíram de Natal para o Rio de Janeiro, nessa embarcação aí, nessa Iole. Eu não sei se vai dar tempo, eu trouxe 2 teasers, um de 1 minuto, e o outro desse de 1 minuto, não sei se vai dar tempo, se não dá, a gente... Hã? Tem? Então, a gente pode escolher um, né? Pode ser o do filme do Remo. Então é isso, obrigada, viu?